Com a recente transmissão de Vegapunk para o mundo todo, muitos segredos de One Piece foram revelados, inclusive a existência do primeiro bando pirata do mundo e de seus integrantes, o bando mais poderoso da história. Além disso, a história do primeiro pirata Joy Boy também foi revelada. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e Joy Boy sempre foi um mistério desde que ouvimos sobre ele pela primeira vez na Ilha dos Homens Peixes. Porém, sua história inteira foi praticamente revelada, desde o seu nascimento, a sua tripulação e até mesmo a sua derrota. Então eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, se torne um like boy e deixe o seu like. E com isso então, vamos agora para a história e a tripulação mais forte do mundo. Joy Boy nasceu há 900 anos atrás, bem no início do século perdido, no Grande Reino, um lugar altamente avançado tecnologicamente. O mundo nesta época, de acordo com as histórias que Vegapunk nos contou, tinha a liberdade das pessoas restritas. Provavelmente cada raça vivia isolada em um canto do mundo, e era estritamente proibido uma pessoa sair de sua ilha e do seu grupo para visitar outros povos e outras raças. Mas Joy Boy era uma pessoa que buscava a liberdade, sendo alegre e engraçado assim como Luffy e também com certeza tendo o mesmo sonho absurdo que todos que o ouvem apenas dão gargalhadas. Mas a origem desta liberdade de Joy Boy veio de algo que ele comeu, a fruta mais ridícula do mundo, a Hito Hito no Mi, modelo Nika, uma zoa mítica do Deus do Sol, e que de acordo com o Vegapunk, esta criatura vem diretamente dos contos de Elbaf. Assim como o livro de Bragman, o livro da história de Noland ou as histórias de Sora, o guerreiro do mar, o deus do sol Nika, não passa de uma história. Então Joy Boy na verdade apenas foi inspirado nesse deus do sol, um deus muito antigo que já existia nos contos dos gigantes antes mesmo de seu nascimento. Isso na verdade nos diz que Joy Boy não é Nika, mas sim que ele se tornou Nika. De acordo com a teoria de Vegapunk, as Akuma no Mi surgiram diretamente do desejo e do sonho das pessoas, e alguém no passado desejou ser o próprio Nika dos contos de Elbaf. Ele conheceu a história contada entre os gigantes e achou que seria incrível se aquele ser engraçado e divertido realmente fosse real, e desse sonho surgiu a fruta Hito Hito no Mi, modelo Nika, e Joy Boy acabou a comendo. Por causa disso, em busca da sua liberdade, Joy Boy fez aquilo que ninguém havia feito antes. Ele saiu ao mar em uma aventura, sendo o primeiro homem a receber o título de pirata. Joy Boy navegou pelos mares como sendo o primeiro pirata do mundo. Ele visitou ilhas, conheceu raças diferentes e percebeu que o mundo era muito maior do que ele imaginava, tendo o desejo de que um dia todas as raças poderiam se unir em um só lugar e todos viverem juntos e felizes. Ao conhecer novos lugares e novas pessoas, Joy Boy também os inspirou a ir contra o sistema que tirava sua liberdade, e assim como Luffy, ele montou sua própria tripulação pirata, recrutando pessoas enquanto visitava vários locais diferentes pelo mundo. Se Joy Boy foi um pirata, o mais sensato a se pensar é que ele também tivesse companheiros. E como em One Piece tudo segue paralelos, a tripulação de Joy Boy é um paralelo da tripulação que o Luffy possui atualmente, até porque Luffy é o novo Joy Boy e o novo deus do sol Nika, e será aquele que finalizará o que Joy Boy começou no passado. Alguns dos companheiros de Joy Boy já conhecemos e já foram revelados na história, sendo o primeiro deles o enorme elefante Zunisha.
Zunisha foi companheiro de Joy Boy e esteve presente em sua aventura, e ele claramente faz o paralelo do Chopper na tripulação do Luffy. Os dois são os animais do bando. O próximo companheiro de Joy Boy a ser revelado foi o enorme robô antigo Jughead chamado Emmett. Ao ouvir a batida do coração do Luffy no ritmo dos tambores da libertação, ele se levantou e suas primeiras palavras foram: "Me desculpe, Joy Boy." E enquanto se levantava, o robô Emmett se lembrou de um pedido do próprio Joy Boy para ele, para que ele fizesse algo quando a hora certa chegasse. Então, sem sombra de dúvidas, Emmett era um dos integrantes dos piratas de Joy Boy, e pelo seu corpo de robô, ele é o paralelo com Frank, o ciborgue do Chapéu de Palha. E agora, com base no paralelo dos outros Chapéus de Palha, podemos descobrir os outros companheiros de Joy Boy que estiveram presentes em sua jornada, sendo o próximo ninguém menos que o lendário deus da espada, Ryuma, um paralelo ao próprio Zoro. Ainda não sabemos o tempo exato em que o Ryuma viveu, apenas temos a informação que ele era vivo na época de ouro de Wano, o que provavelmente se refere ao século perdido. E como Zoro é um descendente direto de Ryuma, isso faz dele um ótimo paralelo para o futuro maior espadachim do mundo. E agora, como paralelo do Sanji, temos um dos antigos moradores do ponto mais alto do mundo, o topo da Red Line. E eu não estou falando dos nobres mundiais, até porque antigamente quem morava naquele lugar eram os Lunarianos, que foram praticamente extintos há 800 anos atrás, quando o governo mundial passou a existir e os nobres mundiais tomaram a sua terra. Desde antes de nascer, o pai do Sanji fez experimentos científicos com ele e seus irmãos por meio de fatores linhagem, com o objetivo de criar soldados perfeitos. Apesar de inicialmente o Sanji não ter mostrado nenhum resultado dos experimentos de seu pai, a experiência ainda assim foi um sucesso, e em um ano Sanji despertou todos os poderes da modificação genética que recebeu, se tornando extremamente resistente, ainda mais veloz e podendo agora criar chamas no seu pé extremamente quentes, capazes de ficarem até mesmo azuis. Todas essas melhorias que Sanji recebeu são exatamente as mesmas características da raça Lunariana, possuindo imensa resistência, velocidade e tendo uma chama em suas costas. Vinsmoke Jude, o pai do Sanji, foi um cientista que trabalhou ao lado de Vegapunk, e como recentemente vimos que Vegapunk usou o fator linhagem dos Lunarianos para criar os Serafins, é muito provável que Jude também tenha usado esse fator para modificar seus filhos, fazendo Sanji ser um humano com o fator linhagem de um Lunariano em seu sangue. E é por esse motivo que na tripulação de Joy Boy também existia um Lunariano, sendo o paralelo do Sanji. Como próximo temos o paralelo do Usopp, que foi um ancestral da família Mont Blanc. Mont Blanc Noland foi um homem extremamente poderoso que viveu há 400 anos atrás, sendo um explorador e botânico incrível, e várias vezes na história foi deixado pistas para trás de que Usopp é descendente de Noland, fazendo parte da família Mont Blanc. Em Green Beach, Usopp mentiu para os Tontatas que era descendente de Noland, fazendo as pobres e inocentes criaturinhas acreditar nele. E como as mentiras do Usopp tendem a se tornar realidade, esta não seria uma exceção. Além disso, tanto Usopp como Noland estão diretamente ligados à mentira. Noland ficou conhecido como mentiroso e até mesmo um livro foi escrito sobre essa história após ele supostamente mentir para o rei sobre a existência de uma cidade de ouro. Mas sabemos que ele apenas disse a verdade. Já o Usopp segue o mesmo padrão. Ele sempre está mentindo, mas suas mentiras se tornam realidade. Então ele sempre está falando a verdade, mesmo que ninguém acredite. E tanto Usopp quanto Noland têm relações com plantas. O Usopp as cultiva para usá-las como projéteis, enquanto Noland era um botânico que tinha um conhecimento profundo sobre plantas. Quando os falsos chapéus de palha apareceram, aquele que fez o papel do Usopp se chamava Mon Bluten.
uma pronúncia muito semelhante a Mont Blanc. Então eu acredito que o companheiro de Joy Boy que faz paralelo ao Usopp, na verdade é um ancestral de Noland, um ancestral da família Mont Blanc. Seguindo então, o companheiro que faz paralelo ao Jinbe é a própria princesa sereia da época, Poseidon, de 900 anos atrás. No arco da Ilha dos Homens Peixes, vimos um poneglyph em forma de carta, escrita por Joy Boy diretamente para a princesa sereia de sua época, Poseidon, pedindo desculpas por não conseguir cumprir sua promessa. Poseidon com certeza navegou ao lado de Joy Boy pela conexão que eles possuíam, a ponto dele mandar gravar uma carta diretamente para ela, o único poneglyph assim que vimos na história. E ela no bando do Joy Boy seria o paralelo ao Jinbe. Ambos são homens peixes e até mesmo alguns de seus poderes são parecidos. Poseidon pode controlar os reis dos mares, que são enormes feras marinhas, enquanto Jinbe, como vimos no arco de Impel Down, pode controlar os tubarão-baleia, que também são criaturas marinhas. Agora, como paralelo da Nami, é muito provável que a pessoa que acompanhou Joy Boy tenha sido um navegador com incríveis habilidades do clima, mas também existe um paralelo interessante entre a Nami e a Toki. A Toki viveu no século perdido, o que a permite ter sido uma companheira de Joy Boy. Mas ela usou seu poder de viajar para o futuro para avançar 800 anos no tempo. A Grand Line no mundo de One Piece é muito semelhante a um corredor do tempo. Ela dá a volta no mundo e volta para o mesmo ponto. E mesmo que a última ilha esteja muito próxima da entrada, é impossível voltar para trás. E ela só pode ser alcançada seguindo em frente, assim como o tempo. Além disso, para navegar na Grand Line é preciso de um log pulse, que é muito semelhante a um relógio e até mesmo vai no pulso, assim como o Eternal Pulse é semelhante a uma ampulheta, que são objetos para calcular o tempo. Então a Nami, como navegadora e que viaja pela Grand Line, um enorme corredor do tempo, e a Toki que viaja diretamente pelo tempo, apenas indo para o futuro, sendo impossível voltar ao passado, pode existir um paralelo entre as duas. E então a Toki seria uma das companheiras de Joy Boy em sua tripulação pirata. E como próximo, temos um membro do clã Kozuki como paralelo da Robin. O clã Kozuki foi aquele que construiu os poneglyphs há mais de 800 anos atrás, e por causa disso, todos eles conhecem a linguagem antiga. Isso também nos mostra que eles eram um grupo aliado de Joy Boy. Então, um dos membros do clã Kozuki, que já vimos serem muito poderosos, podem ter navegado ao lado de Joy Boy, sendo paralelo da Robin, aqueles que conhecem a linguagem antiga. E por fim, temos Brook. Brook é o mais difícil de dizer qual o seu paralelo, até porque ele é tão anormal que não temos ninguém parecido com ele na história, a não ser uma única pessoa, o atual governante secreto do mundo, Imu-sama. Já foi revelado que Imu viveu na época do século perdido, ou seja, ele está vivo há pelo menos 800 anos. Isso em si só já cria um paralelo com o Brook, que também é uma criatura que só continua vivo graças a um poder externo. Imu pode ter sido um dos companheiros de Joy Boy que navegou ao seu lado, mas que no fim o traiu para ter todo o poder só para si. Um paralelo muito interessante de Joy Boy e sua tripulação é o de Jesus e seus apóstolos. One Piece já fez várias referências a várias religiões, inclusive o cristianismo, e Joy Boy saía libertando pessoas e juntando seguidores, assim como Jesus. Porém, entre os seguidores de Jesus existiu um traidor, Judas, e o Oda adora colocar traição em sua história de One Piece, tendo várias delas ao decorrer da história. É por esse motivo que existe a teoria de que entre os chapéus de palha tem um traidor. Mas talvez por esse tempo todo, o Oda não tenha planejado isso para os chapéus de palha, mas sim para a própria tripulação de Joy Boy, sendo Imu o traidor. Mas então, com sua tripulação formada, Joy Boy com certeza enfrentou muitos inimigos em sua jornada. Entre eles, podemos ter o Vanderdecken original.
Na Ilha dos Homens Peixes, conhecemos Vanderdecken IX, o 8º descendente de um pirata muito poderoso de séculos atrás, chamado também Vanderdecken, que em uma noite enlouqueceu e destruiu toda sua tripulação. Além disso, o Vanderdecken original também era obcecado pela princesa sereia de sua época, o que já o coloca como um inimigo de Joy Boy. Outro inimigo de Joy Boy pode ter sido Davy Jones, o criador do Davy Back Fight, que de acordo com a Robin, ele era um pirata terrível que foi condenado a viver no fundo do mar com todos os seus tesouros pela eternidade. Como sabemos, as histórias vão sendo exageradas com o tempo, e Davy Jones pode apenas ter sido derrotado por Joy Boy e afundado junto com seus tesouros, com a lenda sendo criada de que ele foi condenado a viver eternamente no fundo do mar. Mas com certeza, o maior inimigo de Joy Boy foram os 20 Reis, que para manter o equilíbrio do mundo e impedir que outras pessoas fizessem como Joy Boy e saíssem ao mar como piratas, decidiu acabar com esse mal de uma vez por todas. Eles então lutaram contra Joy Boy e no fim acabaram vencendo. Em uma imagem de fundo mostrando a batalha de Joy Boy contra os reis, podemos ver que ele está sozinho, mostrando que algo aconteceu com seus companheiros e eles não puderam o ajudar na batalha. E talvez seja por esse motivo que a primeira frase do robô gigante ao acordar tenha sido "Me desculpe, Joy Boy". Mas então com isso, Joy Boy foi derrotado, e eu acredito que seu fim tenha sido semelhante ao de Gold Roger, para dar a mensagem ao mundo todo para ninguém seguir os passos de Joy Boy, eles o executaram em praça pública, à frente de todo mundo. Mas os feitos de Joy Boy nunca seriam esquecidos. Ao longo de sua viagem, conhecendo o mundo, Joy Boy reuniu um tesouro incrível que ele deixou na última ilha da Grand Line, o One Piece. E seguindo a história que vimos até agora, esse tesouro é algo que simboliza todas as raças do mundo, tudo que o mundo tem a oferecer. Eu acredito que o One Piece seja realmente uma pilha de tesouros que Joy Boy foi adquirindo ao visitar cada lugar do mundo. Um objeto especial de valor inestimável que representa cada uma das ilhas do planeta, além de toda a história do mundo. E assim esse tesouro, junto com a sua vontade, passou adiante, sobrevivendo por mais de 800 anos. E finalmente chegou a hora de cumprir a vontade de Joy Boy, de virar o mundo de cabeça para baixo, porque Joy Boy voltou.